Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e colocamos tudo aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Entregamos ao Senhor o nosso caminho, entregamos ao Senhor nossos projetos, nossos sonhos. Meu Deus, Tu sabes o caminho certo, a oportunidade certa, o tempo certo, e nós oramos para que a Tua vontade se cumpra na nossa vida. Não queremos rejeitar a Tua vontade, não queremos ignorar a direção que o Senhor está nos dando. Por isso, Senhor, nos conduza, nos pegue pela mão, Espírito Santo, e nos direcione em todas as coisas. É o que nós pedimos a Ti no nome de Jesus Cristo. Também eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que haja cura total e completa agora. Jesus, Tu levou sobre Ti todas as nossas dores. Tu levaste sobre Ti todas as mazelas do ser humano. Por isso declaramos essa pessoa livre agora, livre da dor, livre da enfermidade. Que toda infecção, inflamação, dores, câncer, alergia, renda-se a Jesus Cristo. E que todo tipo de depressão, de angústia, de ansiedade, de aperto no peito, de medo, de aflição, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Que o poder de Deus venha cobrir você totalmente. Que o poder de Deus venha guardar a tua vida, venha guardar a tua casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deixa eu dar um testemunho para você, um testemunho maravilhoso da Graziele. Olha o que ela mandou. A paz, eu tinha repetido os quadros desse cistite e na maioria das vezes só o antibiótico resolvia. Certo dia, novamente com a cistite, eu sabia que era necessário ir ao médico para pegar a receita e tomar o antibiótico, mas eu senti vontade de abrir a oração da noite antes. Dentro de mim veio, Jesus ainda cura. Nesse momento eu estava com muita dor. Quando abri a oração, fui instantaneamente curada. Quando dei conta, a oração havia acabado e com ela toda a dor e a sensação de inchaço no útero. E desde então nunca mais tive, oh glória a Deus, desde o início ao abrir a oração fui completamente curada. Toda a honra e glória àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que o Senhor continue sendo um canal de bênçãos. Deus é fiel, Graziele. Jesus Cristo cura. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Deus vai te guiar ao caminho certo. Em nome de Jesus. Você que está orando e você que está pedindo ao Senhor, me direciona, Senhor, me guia, ordena meus passos. Deus vai fazer exatamente isso. Ele vai mostrar para você aonde você tem que ir, com quem você tem que falar. E você tem que compreender que Deus, Ele pode colocar isso nos seus pensamentos. Ele pode trazer uma informação privilegiada a você, mostrando para você com quem que você tem que falar, aonde que você tem que ir, porque é assim que Deus nos direciona. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra e eu gostaria que você recebesse essa palavra como uma palavra profética na sua vida. Eu estava, depois do culto de domingo, almoçando, e um casal entrou pela porta do restaurante e, sabe, meu final de semana foi muito intenso porque tivemos a vigília até meia-noite. No domingo eu dormi cerca de 4 horas e pouco, porque eu tive que acordar às 5 da manhã para gravar e transmitir ao vivo a live às 6 da manhã. Daí eu gravei até 8h45. Eu gravei até 8h45. Cheguei na igreja 9 horas, ministrei naquele culto, saí da igreja 12:30. Então, eu vivi intensamente o final de semana.
E eu estava mais tranquilo, porque cheguei em casa, troquei de roupa e fui com a minha família para almoçar. E como eu disse, cheguei no restaurante ali, bem relaxado, sabe, tentando descansar a minha cabeça. E eu vi que entrou pela porta do restaurante um casal. E aquele casal me chamou a atenção, mas assim, me chamou a atenção que eu só observei eles, só vi eles entrando. Mas enquanto eu estava ali, almoçando, aquele casal ali não saía da minha cabeça. Nunca os tinha visto na minha vida. Nunca os tinha visto na minha vida. E pedi a conta para ir embora para casa e paguei e minha família se levantou e estávamos indo embora. E quando eu olhei novamente para o lado, o Senhor falou comigo e o Senhor me disse: vá lá e entregue uma palavra para aquele casal. Eu pensei assim, puxa, mas eu nem conheço esse casal e eu estou querendo descansar, Senhor. No entanto, eu aprendi ao longo dos anos que obedecer a Deus sempre é o melhor caminho e procuro, sabe, não buscar entender o porquê de algumas coisas. Simplesmente faço porque sei quando Deus está me direcionando, sei quando Deus está me guiando a algo. E cheguei para aquele casal e eu disse: eu vim cumprimentar vocês, não conheço vocês, mas Deus me deu uma palavra e eu quero liberar essa palavra sobre vocês. Eu liberei a palavra. Eles ficaram espantados com a palavra e receberam a palavra e disseram: qual que é o seu nome? E daí eu dei o meu nome para ele já começou a me seguir nas redes sociais e virei as costas e saí. Aí minha esposa perguntou: o que você estava fazendo? Eu disse: eu estava obedecendo a Deus. Eu estava obedecendo a Deus, eu fui entregar uma palavra que o Senhor me deu. Eu quero que você entenda uma coisa: quando você está na direção de Deus, fazendo o que Deus quer que você faça, você vai encontrar milagres no seu caminho. Pode você não entender o porquê de algumas coisas. Pode você se perguntar: Deus, por que o Senhor está me conduzindo por aqui? Por que o Senhor está me levando por ali? Por que o Senhor me mandou bater nessa porta? Por que o Senhor me mandou entregar essa palavra? Deus está lhe conduzindo num caminho. E nesse caminho que Deus está lhe conduzindo, Ele também vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Porque quando você é direcionado por Deus, você não está só amando de Deus para algo, você está também encontrando bênçãos que Ele deixou naquele caminho. Eu quero mostrar isso para você também na palavra. Em Gênesis capítulo 32, no verso 1 e verso 2, olha o que está escrito aqui nessa palavra. Porque no caminho você vai encontrar anjos. No caminho você vai encontrar anjos. Ainda que você não perceba, você vai encontrar anjos. Gênesis 32, verso 1 e 2, Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram, olha só, vieram ao encontro dele. Jacó estava seguindo uma direção que Deus havia dado. E a Bíblia diz que ele encontrou no caminho anjos. Anjos vieram até ele. Quando obedecemos a Deus, pode ser que a gente nem entenda direito o que está acontecendo. Naquele caminho, Deus está colocando anjos também para te servirem. Então você está servindo e ao mesmo tempo Deus já deu ordens a anjos para te servirem. É por isso que eu estou para servir a Deus em qualquer lugar. Não importa se é num aeroporto, não importa se é num shopping, não importa se é na rua. Eu estou amando dele. Se ele me mandar liberar uma palavra sobre alguém, então eu irei liberar. Se ele me mandar falar com alguém e pregar o evangelho, eu irei pregar. Aonde ele me colocar, porque eu estou amando dele. E eu sei que quando eu estou amando dele, estou sendo dirigido por Deus para algo. Ao mesmo tempo, Deus
também está mandando anjos para me servirem. Eu já tive a sensação, sabe, de estar servindo a Deus e não estar vendo nada naquele momento, e Deus me mandando, sabe, entregar algo e semear e ajudar e seguir o meu caminho só semeando. Já vivi e já pensei, sabe, que Deus estava me colocando em situações apenas para que eu servisse naquele tempo. Mas logo após isso, sempre vinha uma colheita extraordinária para a minha vida. Porque a gente pensa que Deus, ele não recompensa, mas ele recompensa quem obedece. Deus recompensa quem obedece a ele, quem se rende ao propósito dele, quem faz o que ele quer. Esses tempos atrás eu sonhei com um casal e eu sonhei com eles em um determinado lugar. Liguei para ele e disse: olha, Deus me mostrou isso, isso, isso. E ele me disse assim: puxa, eu não tenho nem a mínima vontade de estar nesse lugar que você falou. E eu disse: ok, mas foi o que Deus me mostrou. E encerramos a ligação e tudo certo. Em menos de 6 meses, guarde isso, em menos de 6 meses, Deus preparou ele e a esposa para estarem exatamente naquele lugar que Deus havia me mostrado. E um detalhe, o lugar que Deus me mostrou foi um lugar que Deus derramou honra sobre eles. Eles tiveram uma oportunidade, que eu não sei se terão novamente em vida, mas Deus preparou algo incrível, realmente incrível. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós seguimos o caminho de Deus, nós vamos encontrar no caminho dele bênçãos. Pode você, sabe, não ter a ideia do que Deus irá fazer. Você tem uma mínima noção que Deus pode fazer, mas você não sabe o que está por trás. Você não sabe o que está por trás. Já teve momentos que eu não queria estar com algumas pessoas. Não queria estar com algumas pessoas porque eu estava cansado, eu queria ficar, era mais quieto. Eu sou o tipo de pessoa que me recupera quando eu estou em silêncio. Eu gosto de me recuperar quando eu estou em silêncio. Daí eu quero ficar sozinho com Deus, ou quero sair para dar uma caminhada e uma esparecida na minha cabeça. E quando eu estou sozinho, eu consigo colocar tudo em ordem na minha cabeça e consigo ter, sabe, um novo gás para o outro dia. E me pegou num dia que eu queria ficar sozinho, e parece que foi um dos dias que Deus mais me colocou para trabalhar, sabe, porque Ele me colocou diante de pessoas, Ele me fez profetizar sobre pessoas, Ele me fez dar conselhos para pessoas, Ele me fez ouvir pessoas, Ele me fez ajudar pessoas, e foi aquele dia, sabe, que eu pensei que não ia terminar, porque quanto mais eu queria descansar, mais pessoas vinham e eu ajudava uma e ajudava a outra e eu fiquei envolto disso e o dia se encerrou. No outro dia, eu estava completamente renovado. Então, eu creio que quando você obedece uma instrução de Deus, quando você segue um direcionamento do Espírito Santo, você com certeza vai ser recompensado. Anjos vão vir para o seu caminho, Deus vai enviar. Por isso eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Se você seguir a direção que Deus está te dando, pode agora, nesse momento, você não saber o certo o que fazer, mas apenas siga essa direção, porque Deus já mandou anjos para se encontrar com você no caminho. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que você vai ser surpreendido pela glória de Deus e você verá o que Deus irá fazer. Eu tenho lido a história de Jacó e Jacó, ele saiu fugido de casa porque o irmão dele queria matá-lo.
Jacó fez umas coisas erradas, umas coisas que não deveria fazer, e ele foi parar na casa de um homem chamado Labão, que era seu tio. Só que ali, Jacó passou por muitas dificuldades. Labão não era um homem fácil. Labão era um homem que ele queria o trabalho das pessoas, mas ele não queria pagar pelo trabalho delas. Eu acho que você conhece gente assim. E o que me impressiona é que depois de servir a Labão vários anos, Deus fala com Jacó e Deus diz para ele: é tempo de você retornar à sua casa. Quando alguém sai ameaçado de morte de um lugar, é bom aquela pessoa não voltar para aquele lugar. É coerente, é inteligente. No entanto, Jacó, ele recebeu a instrução clara de Deus e ele se movimentou. Mesmo que você não entenda as direções de Deus para a sua vida, procure obedecer a Deus. Existe algo na obediência, existe algo no caminho que, com certeza, vai tornar a sua vida melhor. Porque essa viagem de Jacó, de retorno, até eu espero um dia ministrar sobre isso, sabe, a mensagem inteira. Porque no retorno de Jacó, muitas coisas aconteceram. Ele viu um acampamento de anjos, ele chamou aquele lugar de Manaim, porque ele viu os anjos vindo ao encontro dele e ele teve uma visão. Depois ele se encontrou com um anjo no Val de Jaboque. E ali, Deus mudou o nome dele. Ele não iria mais se chamar Jacó, mas agora iria se chamar Israel. E quando ele então teve o reencontro com o seu irmão Esaú, ele estava com medo, mas o que ele não sabia é que, no caminho da obediência, Deus já estava trabalhando no coração do irmão dele. E quando Jacó e Esaú se encontram, então eles se abraçam, choram, e ali Deus restaura, ali Deus reposiciona, ali Deus restitui. Eu vim aqui para profetizar algo para a sua vida, que no caminho da direção de Deus, você verá as coisas extraordinárias que acontecerão na sua jornada. Deus fará tantas coisas na sua jornada. Deus irá intervir. Você verá, sabe, uma ajuda angelical no seu caminho. Você será surpreendido pelo sobrenatural de Deus. Agora, qual que é a chave de tudo isso? A chave é estar no caminho que Deus direciona. A chave para o encontro sobrenatural, a chave para os milagres, a chave para as coisas incríveis que irão acontecer na sua vida está na obediência à voz de Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra ela tenha falado com você. E se você está para tomar alguma decisão, se você ouviu algo de Deus, obedeça. Se foi Deus que falou com você, obedeça. Porque você verá a glória dele no seu caminho. Amém? Você recebe essa palavra? Que você verá a glória dele no seu caminho? Então receba essa palavra profética em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e gostaria de convidar você hoje à noite. Nós vamos ter, às 20 horas, uma aula incrível dentro da Academia Quino Global. Não é apenas uma aula, é um tempo de direções especiais que os nossos alunos vão receber. Nós estamos falando de intercessão, estamos no módulo de intercessão e, com certeza, você vai ser muito abençoado. Amém? E eu quero também compartilhar com você, escute isso, quero compartilhar com você. Se você não é aluno da Academia Quino Global, aqui na descrição do vídeo você pode clicar e entrar, porque essa semana, além dessa aula incrível que você vai receber hoje à noite, na quinta-feira eu vou liberar um podcast exclusivo que eu fiz com o Dr. Fernando Lemos. Ele é um dos
coloproctologistas mais conhecidos do mundo. E ele vai contar experiências que ele teve com Deus nos seus plantões e como Deus visita sobrenaturalmente as pessoas. É incrível. Vou liberar na quinta-feira esse podcast. Você que é aluno da academia vai poder, receber tudo isso, esse conteúdo exclusivo. E se você ainda não é nosso aluno da academia, vá no meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno. Amém? Também quero convidar a todos, domingo agora temos Santa Ceia na igreja e eu vou liberar uma palavra profética que com certeza vai abençoar a vida de milhares e milhares de pessoas. A minha oração é que Deus mude histórias nesse domingo de Santa Ceia. Amém? Você é nosso convidado. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também quero aqui agradecer a todos os meus parceiros que têm nos ajudado na nossa nobre missão de sermos uma voz para essa geração. De domingo a domingo eu estou na TV Bandeirantes, ministrando a milhares de pessoas, levando a palavra de Deus a elas e compartilhando com elas a respeito de um Deus que fala, a respeito de um Deus que fala, de um Deus que se revela. É um Deus que transforma. Então, gratidão aos meus parceiros, gratidão aos intercessores que estão sempre conosco. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e nesse Salmo 91 eu creio, certo, que Deus vai fazer algo aí na sua vida, porque eu estou ungido por Deus aqui para orar por você. Então receba essa palavra do Salmo 91 e compartilhe agora com 7 pessoas. Você pode fazer isso? Compartilha com 7 pessoas no nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários também, aos pés da cruz, aos pés de Jesus, o teu pedido de oração. Deixa eu declarar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, mais uma vez estou pedindo. E compartilhe com o máximo de pessoas que você pode. Amém? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos. Nós temos orado às 6 da manhã e às 18 horas aqui e temos visto milagres de Deus. Amém? Por isso, eu só queria concluir com isso. Se Deus lhe direcionar a algo, seja obediente ao Espírito Santo. Eu tenho descoberto que nós encontramos bênçãos no caminho da obediência. Grave isso. As pessoas não andam ensinando sobre isso, mas ouvir a Deus transforma a nossa vida verdadeiramente. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora nesse momento para que o Senhor esteja direcionando a vida de cada pessoa a fazer a Tua vontade, a bater nas portas certas, a ir aos lugares certos, a estar com as pessoas certas. Meu Deus, tira todo engano, toda mentira. Tira, Senhor, toda limitação que está impedindo essa pessoa de ver a operação de Deus na vida dela. E que ela possa ser sensível à voz de Deus e à vontade do Espírito Santo. Por isso, Senhor, abre a visão dos Teus filhos e abre a sua audição espiritual neste momento.
no nome de Jesus. Também oro, Senhor, para que toda pessoa que está sobrecarregada, que sente fardos pesados em cima de si, que nesse momento ela seja livre, que a unção de Deus quebre o jugo, que a unção de Deus desfaça todo o peso que ela está sentindo, toda a opressão em cima dela, da casa dela. E eu digo, escuta aqui, Satanás acabou para você. Pega tudo que você tem mandado contra a vida dessa pessoa e sai agora do caminho dela. Eu quebro o espírito de inveja, de confusão, de atraso, toda a perturbação no caminho dela, na casa dela, na família dela. Eu digo, sai em nome de Jesus. E que venha tempos de paz, que venha tempos de alegria, tempos de refrigério, de renovo de Deus. E nós profetizamos que vai haver restauração, vai haver restituição, vai haver mudança de história na vida dessa pessoa e no seu caminho. No nome de Jesus eu te abençoo e eu declaro um novo tempo de Deus sobre a tua vida, um novo tempo de Deus sobre a tua casa. Receba do toque do Espírito sobre ti e sobre todos que estão ao teu redor. Senhor, visita essa família, visita com teu poder e nós oramos para que toda enfermidade, toda doença renda-se a Jesus Cristo. Eu digo para a ferida aberta, em nome de Jesus Cristo, seja sarada. Nós dizemos a todo problema de coluna, agora seja sarado. Em nome de Jesus, que essa coluna receba a cura, receba um milagre, que esse corpo seja totalmente sarado. No nome de Jesus Cristo, do alto da cabeça à planta dos pés. Também oro, Pai, por tudo aquilo que oprime crianças, perturba crianças, que essa casa receba a paz de Jesus. Eu declaro vitória de Deus nessa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Tome posse dessa palavra, dessa oração e compartilha. Se você creu naquilo que foi ministrado aqui, compartilha essa oração agora. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais. Te guarde. Até mais. Te guarde. Até mais. Te guarde. Boa noite, nos ajudado. Libera do teu favor, da tua graça e do teu poder sobre nossas vidas. Meu Senhor, nós estamos hoje na segunda semana do nosso propósito, apresentando nossos pedidos de oração a Ti. E queremos te pedir novos começos, novas portas e muita saúde. Libera do teu poder, Senhor, sobre a nossa vida e sobre todos da nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Hoje nós vamos finalizar a segunda semana do nosso propósito, apresentando nossos pedidos a Deus. Nós temos apresentado um pedido de novo começo, um pedido de nova porta e de saúde. E amanhã Deus me deu uma nova direção e eu vou ficar uma semana com outro propósito e você vai saber só amanhã, na live das 6 e 7 da manhã. Eu sigo as direções de Deus e os atos de fé, os atos proféticos, porque eu acredito no poder da oração e acredito em atos de fé. Deus, Ele vê a nossa fé. A nossa fé, ela é um testemunho no mundo espiritual. Quando o Senhor disse a Moisés, estende a vara para o mar e Deus envia, então o vento e o mar se abrem, Moisés teve que ter uma ação. Toda ação no mundo espiritual, ela vai gerar algo. É por isso que eu creio em atos proféticos, em atos de fé. Já é a segunda semana que nós estamos apresentando nossos pedidos de oração e amanhã nós vamos fazer um outro ato profético, algo que Deus me direcionou. Eu gostaria muito que você não perdesse a oração amanhã das 6 e 7 da manhã. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você. Na verdade, hoje, muitas coisas estão mudando. Até uma palavra que eu tinha preparado aqui, eu não vou usar essa palavra, porque Deus me dirigiu a outra palavra e eu quero ser muito fiel a essa palavra que Deus está me dirigindo. Você lembra quando Naamã veio buscar a cura da sua lepra? Ele veio ao profeta. Ali houve muitas vozes que quiseram atrapalhar Naamã de ouvir a voz profética que estava falando com ele.
O profeta Eliseu deu uma palavra para ele. E a palavra que ele deveria ir até o Jordão e banhar-se 7 vezes. Mas isso pareceu mal a Naamã. Primeiro que ele não havia sido recepcionado da altura que ele achava que merecia. Você tem que entender uma coisa. Sempre que você ouvir a voz de Deus, vai haver outras vozes que vão tentar burlar a direção de Deus. É por isso que, se nós não diminuirmos as vozes contrárias que estão lutando para que nós não atentemos para a voz divina, nós podemos perder a promessa, perder o milagre de Deus. Ali havia tantas vozes se manifestando em Naamã. Existia a voz do orgulho, existia a voz da presunção, existia a voz da autoridade, porque ele era um homem de autoridade, então ele estava acostumado a mandar. O volume das vozes que Naamã carregava estava extremamente alto. E isso estava deixando ele cegado, totalmente cegado. Eu me lembro que, certa feita, eu estava conversando com um rapaz na frente da minha casa, e esse rapaz ele tinha um problema de descontrole emocional muito grande. E do outro lado da rua, uma mulher estava brigando e gritando com o seu namorado ou marido. Eu não sei direito até hoje o que ele era dela. E os dois vinham discutindo na rua. E eu estava conversando com esse rapaz na calçada da minha casa, quando eu morava lá no interior ainda do Rio Grande do Sul. E quando esse rapaz ele viu isso, ele quis atravessar a rua, e eu sabia que se ele atravessasse a rua, ele ia bater no rapaz. Mas os dois estavam discutindo, eles não estavam se agredindo, eles estavam discutindo. E eu disse para ele, se concentre na minha voz, se concentre na minha voz. Não vá para o outro lado, eu disse para ele. Não vá para o outro lado. Eu disse, deixa eles. Vamos conversar sobre aquilo que nós temos que conversar. E esse rapaz, sempre que ele se descontrolava emocionalmente, ele ficava completamente cego. Tanto que houve situações onde ele brigou e ele ficava totalmente descontrolado. Ele não via mais nada, sabe? As emoções afloravam nele e ele ficava completamente cego por aquelas emoções. Bem, Naamã estava sofrendo isso. Naamã estava ouvindo outras vozes e não estava conseguindo se concentrar na voz do profeta. A voz que disse para ele que ele deveria ir ao Jordão e banhar-se 7 vezes. Você tem que entender, sempre que Deus falar com você, vai haver vozes que vão vir. E essas vozes, elas vão tentar burlar, vão tentar sabotar aquilo que Deus está lhe direcionando. Faz muitos anos que eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. E, sabe, chegou um momento onde eu ensinei muita gente, assim, milhares de pessoas a ouvir a voz de Deus, e eu cheguei a uma conclusão. Há coisas que tentam sabotar a voz de Deus. Não é que Deus não fale, é que são tantas vozes, e a Bíblia fala inclusive sobre isso, que existem muitas vozes no mundo, que se você não conseguir, sabe, se concentrar na voz de Deus, você vai dar ouvido às outras vozes. E mesmo a voz de Deus sendo a voz certa, a voz poderosa e a voz que se você seguir as coisas vão acontecer, as outras vozes elas tentam poluir a voz de Deus. Elas tentam de alguma maneira abafar a voz de Deus para que você não se concentre na voz de Deus. Você lembra de Jairo? Quando Jairo foi a Jesus porque a filha dele estava para morrer, e Jesus opera um milagre no caminho da casa de Jairo, curando aquela mulher que estava com hemorragia. Quando Jesus continuou o seu percurso, alguém, talvez um familiar, um amigo de Jairo, chega a Jairo e diz assim, Jairo, não incomodes mais o mestre,
porque a tua filha acabou de falecer. Essa palavra, ela quis destruir a fé de Jairo. Essa palavra quis acabar completamente com o destino de fé que estava ali começando na vida de Jairo. Jesus então olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Sabe o que Jesus faz aqui? Jesus tira Jairo de tudo aquilo que trazia medo, de toda a voz que trazia dúvida, de toda a voz de desesperança, de toda a voz de morte, de toda a voz de crise. Jesus chama a atenção de Jairo e diz assim: Jairo, não temas, crê somente. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se concentre na minha voz, Jairo. Jairo, você precisa se concentrar na minha voz. Os cristãos, todo domingo eles vão à igreja e eles saem energizados da igreja, eles saem alegres, eles saem esperançosos da igreja. Quando chega na segunda-feira, parece que eles nunca pisaram numa igreja. Quando eles chegam na segunda-feira, que os boletos estão aguardando, os seus compromissos estão aguardando, suas responsabilidades estão aguardando, eles entram novamente em todo o parafuso da vida e começam a se ansiar, a se preocupar, ficar nervosos, entram em guerras na sua mente e por um momento parece que esqueceram totalmente daquilo que Deus falou com eles no domingo. Nós temos que ter o cuidado para não deixar o número de vozes que existe nesse mundo e que existe na alma de cada um de nós nos confundir daquilo que Deus disse. Nós precisamos estar tão agarrados à voz de Deus, tão concentrados na voz de Deus, porque o diabo sabe que se você estiver concentrado na voz de Jesus, os milagres vão acontecer. Existe tanto barulho, tanta cortina de fumaça aqui nesse mundo para desviar a sua atenção, para desviar o seu foco. É por isso que eu acredito que enquanto os barulhos e os volumes da alma não diminuírem e você não se concentrar na voz de Jesus, você não conseguirá ter acesso ao sobrenatural de Deus. Deus fala, gente. Deus fala. Eu estou aqui porque Deus falou comigo. Eu estou hoje pregando a milhões de pessoas porque Deus falou comigo. Eu hoje ando por uma provisão sobrenatural porque Deus falou comigo. E tudo aquilo que eu faço e que dá certo é porque Deus falou. Quando eu não ouço a Deus, quando eu ouço outras vozes, eu falho. Eu tenho perdas financeiras. Eu tenho frustração. Eu me decepciono profundamente. E quando eu verifico o que aconteceu no meio do processo, eu vejo, eu não ouvi a Deus para isso. Eu ouvi a voz da minha alma gritou mais alto do que a voz de Deus. É por isso que você que está me ouvindo nesse momento, você tem que se concentrar na voz de Deus. Se você se concentrar na voz de Deus, se você colocar o seu foco naquilo que Deus tem dito para você, você vai parar de andar em desespero, você vai parar de se preocupar, você vai andar de viver ansioso e você vai contemplar os milagres de Deus. Eu vejo que as interrupções são para distrair a gente, para nos tirar da voz de Deus. Eu fico pensando a linda história de Naamã, desse comandante que foi curado, desse comandante que teve a sua vida, seu destino transformado. Este homem voltou para sua casa totalmente mudado. Sua pele, a Bíblia diz que se transformou com a pele de um bebê. Esse homem teve uma outra qualidade de vida. Esse homem teve um outro futuro. Esse homem teve uma outra vivência com os seus filhos, com a sua esposa, com as pessoas com que ele trabalhava. A vida desse homem mudou e mudou radicalmente, porque ele conseguiu silenciar as outras vozes. E ele se concentrou na voz de Deus. A voz de Deus, a Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Ouça a voz de Deus, aprenda a se concentrar na voz dele. E você nunca mais viverá debaixo do medo, do pânico,
das inseguranças que existem aqui nessa terra. Sabe, as pessoas, elas ouvem muitas vozes. E o fato delas ouvirem muitas vozes, isso está destruindo a vida delas. Há muita informação, é muita dica, é muita coisa que tenta, sabe, distrair as pessoas de ouvir a Deus. Mas se você ouvir a Deus, você vai entrar em uma terra de milagres, em uma terra sobrenatural, em uma terra prometida, aonde Deus lhe conduzirá a restaurações, a uma vida abundante, a uma vida plena. É o que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários exatamente isso que eu estou lhe ensinando. Escreva aí: a voz de Deus me conduzirá a uma terra de milagres. Você acredita nisso? A voz de Deus lhe conduzirá a uma vida de milagres. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje, em nome de Jesus. E com isso, eu gostaria de que você me desse toda a sua atenção nesse momento. Eu gostaria de toda a sua atenção. Nós vamos hoje, à meia-noite, encerrar as inscrições para o nosso evento A Cura. Ele será um evento presencial e também online. E nesse evento A Cura, nós vamos tratar exatamente daquilo que está tentando burlar a voz de Deus, tentando sabotar Deus de dar uma direção para você. O Senhor está falando, mas você não está escutando. Há outras vozes que estão gritando com você. Há outras vozes que estão tentando lhe distrair. Deixa eu ensinar você a como silenciar essas vozes e se focar apenas no que Deus falou com você. E você não está falando com alguém que não tem autoridade para falar sobre isso. Eu tenho autoridade para ensinar exatamente sobre isso que eu estou aqui lhe propondo. Eu tenho autoridade para falar. Eu tenho frutos para falar. Eu tenho resultados para falar. Eu tenho uma história para falar. E não é uma história contada, não é uma história inventada, não é uma história patrocinada, não. Eu tenho frutos na minha vida. Eu tenho verdade na minha vida. E eu quero conduzir, eu quero ajudar você. Eu quero ajudar você a viver esse extraordinário. Por isso, eu convido você a fazer as inscrições. Você pode fazer a inscrição pelo link que está aqui na descrição, ou o link que está fixado aqui nos comentários, ou ir direto no meu site www.profetavinicius17.com.br. Acesse o meu site, faz a tua inscrição. As inscrições encerram hoje à meia-noite e você não pode perder essa oportunidade. Na verdade, deixa eu lhe dizer, toda oportunidade que você tiver para aprender a ouvir a voz de Deus, entre nela. Essa é uma decisão que você nunca vai errar. E um detalhe, seu tempo investido nesse evento pode ser crucial para os próximos anos na sua vida. Deus tem grandes coisas preparadas para você. Por isso, mergulhe nessa imersão chamada A Cura, que vai trazer resultados incríveis para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega os teus pedidos de oração, nós vamos apresentar hoje, fechamos 14 dias desse propósito. Hoje fechamos 14 dias e amanhã, às 6 e 7 da manhã, Deus me deu um outro ato profético para fazer e eu irei fazer esse ato profético. Amanhã você vai ficar sabendo disso. Amém? Amanhã, às 6 e 7 da manhã, você vai ficar sabendo disso. E se você perdeu o culto dessa manhã, assista, porque Deus tem uma palavra de destino para a tua vida. Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você que está aí junto comigo, deixa a tua curtida agora nessa oração, deixa a tua curtida aí e compartilha com 7 pessoas. Na verdade, você não vai compartilhar com 7, você vai compartilhar com 14, porque faz 14 dias que nós estamos apresentando esse propósito diante de Deus.
Você vai selar semeando com 14 pessoas. Amém? A mão que dá é a mão que recebe. Compartilhe a palavra de Deus agora, compartilhe a oração profética de destino com 14 pessoas. Você pode, inclusive, compartilhar nas suas redes sociais essa oração. E se você não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se agora, vamos andar juntos em nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E olha só, eu tenho um testemunho para compartilhar com você da Eliane. Presta atenção, olha o que aconteceu na vida dessa mulher. Profeta, meu nome é Eliane, eu tenho acompanhado suas orações há mais de um ano. No início desse ano eu descobri que tinha 22 miomas no útero. 22 miomas no útero. Após realizar uma biópsia para preparar a retirada do útero, os médicos descobriram que eu tinha células cancerígenas raríssimas no tecido uterino. Eles me disseram que provavelmente eu teria que retirar não apenas o útero, mas também os ovários, e que meu sistema linfático poderia ser danificado, e que poderia causar linfedema, uma doença sem cura. Minha mãe e eu começamos a interceder todos os dias, orando pela manhã e à noite, pedindo a Deus que esse câncer não fosse maligno e que meus ovários e sistema linfático fossem preservados. Muitas vezes, durante as orações em que o profeta orava pela cura do câncer, eu colocava o telefone sobre o meu útero com fé. Eu fiz a cirurgia no dia 19 de julho e, para a honra e glória de Jesus, meus ovários e meu sistema linfático foram preservados. E as células cancerígenas não eram malignas. Agradeço a Deus por esse milagre em minha vida e pelas suas orações diárias, que tem sido uma bênção para minha família e amigos. Dê um glória a Jesus aí bem alto. Dê um glória a Jesus bem alto, porque isso é milagre! Isso é milagre! Jesus Cristo está vivo. Não duvide dele. E se você entrou aqui nessa oração, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história. Não importa a situação que você está vivendo, Deus pode mudar a tua história. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela tua vida no nome de Jesus. Coloque a sua fé não em mim, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele tem todo o poder. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E como profeta, eu profetizo agora em nome de Jesus. Novos começos, novas portas e muita saúde. Oro nesse momento para que todo tipo de enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de dor renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de infecção, inflamação, câncer, miomas, cistos, microcistos, rendam-se a Jesus Cristo. Também declaro a cura sobre as juntas do corpo, braços, pernas, e declaro cura, saúde total pelas pisaduras de Jesus, fomos curados. Doce e amado Espírito Santo, nos ajude
a concentrarmos na voz de Jesus e que todo outro tipo de voz, do lado de fora ou do lado de dentro, seja silenciado, para que a voz de Jesus seja a voz que nós estejamos ouvindo a todo tempo. Eu quero declarar, Pai, que a paz de Deus está entrando nesta vida, a paz de Deus está entrando nessa casa e que milagres estão sendo liberados agora. Toque-os com o teu poder, Senhor, toque-os com a tua graça e que todo tipo de impedimento na vida dessa pessoa renda-se a Jesus Cristo. Nós apresentamos nossos pedidos a Deus e te pedimos um milagre. Te pedimos um sobrenatural agora. Vem, Senhor, e libera do teu poder, libera do teu milagre no nome de Jesus Cristo. Senhor, visita, opera e manifesta a tua glória no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa e eu declaro grandes coisas o Senhor fará na tua vida. Senhor, enche essa casa de paz e que a luz de Jesus Cristo toque em vidas agora, a luz de Jesus Cristo mostre o caminho para pessoas e que todo aquele que estiver cegado por outras vozes, que está ensurdecido espiritualmente, que seus olhos se abram para a voz de Deus e seus ouvidos também. No nome de Jesus Cristo, eu declaro vida de Jesus Cristo tocando tua vida, vida de Jesus Cristo tocando a tua casa. E eu digo, escuta aqui, Satanás. Acabou para você toda mentira, todo engano, todo tipo de ceguez espiritual. Eu digo, cai por terra agora no nome de Jesus. Todos eles ouvirão a voz do Senhor e estarão sendo guiados pela palavra de Deus e pelas direções de Jesus Cristo e do seu Santo Espírito. Amém e amém. Amém, gente querida. Diga comigo, Deus fala comigo. Amém? Deus pode tudo. E providência está entrando na tua vida agora, toma posse aí. Providência está entrando agora na tua vida. E você que está me escutando, não perca a oportunidade de participar desse evento, dessa imersão chamado A Cura. Vai ser transformador na tua vida, vai ser transformador na tua casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Boa noite,
que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus Cristo cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o novo de Deus entrando na nossa vida, as novidades do Senhor, as surpresas do Senhor, os pensamentos de Deus chegando a nós, e que tudo aquilo que não vem do Senhor afaste do nosso caminho, ó Deus. Livra-nos do mal, livra-nos do engano, livra-nos da mentira, livra-nos daquilo que pode ser um laço em nosso futuro e no nosso destino. Te pedimos, Espírito Santo, nos guia na perfeita vontade do Pai e guia as nossas decisões para que possamos viver a plenitude do Teu propósito. Oramos para que o novo de Deus aconteça no nosso casamento, nas nossas finanças, em nossa empresa, em nossos filhos, em nossos projetos. O novo de Deus se manifeste. Tu tens o vinho novo, o Senhor torna as coisas novas. Por isso nós estamos aqui profetizando, declarando que o novo de Deus está entrando. O novo de Deus, novos diagnósticos, novos reveses. Em o nome de Jesus, o Senhor revertendo situações que não tinha mais solução, o Senhor revertendo e tornando em bem. O novo de Deus aparecendo no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Estamos nesse propósito, orando para que o novo de Deus se manifeste no nosso caminho, o novo de Deus esteja na nossa vida. Ele tem o poder de fazer novas todas as coisas. Você crê? É por isso que nós estamos orando aqui, estamos crendo. Por isso, a importância de não quebrarmos esse propósito. Se você levar as coisas de Deus a sério na sua vida e ser uma pessoa que busca Deus acima das distrações, daquilo que vem para roubar você da presença de Deus, você vai ter resultado. Todo esforço, toda busca, ela vai ter resposta. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Está escrito, quem pede, recebe, quem busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á, está escrito. Isso é poder de Deus sobre a tua vida. Creia, coloque a sua fé na palavra. A palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz, vai acontecer. O Senhor me deu uma palavra hoje. Uma palavra um tanto forte. Está no Evangelho de João, capítulo 12, verso 23, que diz, e Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Quando Jesus estava próximo de ir para a cruz, ele disse, é chegada a minha hora. Que tremendo isso, é chegada a minha hora, é chegada a minha hora. Desse momento em diante, ele não multiplicou mais pães e peixes. Desse momento em diante, algumas coisas que ele havia feito desde o início do seu ministério, ele não fez mais. Porque agora, ele estava correndo para a cruz. A nossa missão tem prazo de validade. Sabendo disso, nós também temos que correr e não deixar mais algumas coisas nos distraírem em nosso caminho, mesmo que sejam coisas importantes, mas que não fazem parte mais para aquele tempo da nossa vida. Você já reparou que as pessoas que têm uma certa idade já não se importam mais com a crítica dos outros, não se importam mais com a inveja dos outros? E sabe por quê? Porque agora eles sabem que precisam viver sem distrações. E que o fato de alguém falar mal de você ou de alguém interpretar você erroneamente, isso não vai fazer diferença na sua vida. Isso não paga as suas contas. Certo? Ficar se preocupando com o que falo, com o que deixo de falar,
com as pessoas da tua família, que depois que você se mudou para uma casa melhor, não falam mais com você, que mudaram com você, que acham que agora você está snob. Infelizmente, tem pessoas que têm esse pensamento. Deus está dizendo para você, sua hora chegou. Se quer atingir o seu potencial máximo, terá que fazer como Jesus fez, ignorar as distrações que surgirão no seu caminho. Não podemos nos distrair com coisas que vão impedir o nosso propósito. Por que eu vou dar atenção a algo que não faz mais parte do meu destino, não faz mais parte do meu propósito? Você não tem tempo a perder se preocupando com o que as pessoas pensam de você, deixando de viver tranquilo, deixando de realizar teus sonhos, com medo de ser talvez mal visto pelas pessoas ou mal falado pelas pessoas. Você já reparou que aqui nesse mundo sempre vão falar? Por isso que esse mundo aqui, ele foi criado por Deus, mas aonde tem homem, torna um ambiente imperfeito. E isso em qualquer lugar. Aonde tem homem, torna um ambiente imperfeito. Seja na igreja, seja na empresa, seja no ciclo de relacionamento. Até na mesma família existe isso. É por isso que eu preciso me livrar, sabe, dessas distrações que possam estar roubando a minha energia. Quantas vezes eu fiquei triste, você ficou triste, por aquilo que as pessoas estavam pensando de nós. Não era verdade, mas estavam pensando de nós. Uma coisa negativa, uma coisa ruim. E aquilo ali, sabe, trouxe um peso sobre nós. Parece que o dia acabou pra gente, mas na verdade é porque ainda nos distraímos. O inimigo adoraria que você investisse seu tempo e energia tentando convencer alguém que nunca será convencido. Porque eu já tentei ser bom com gente má. Eu já tentei ser bom com gente má, com gente que falava mal de mim, com gente que me aprontava pelas costas, com gente que me roubou. Eu tentei mais de uma vez, isso aconteceu em vários episódios da minha vida. Mas sabe, eu cheguei à conclusão que esse tipo de coisa não leva você a lugar algum. Tentar convencer uma pessoa para gostar de você, mesmo que você seja inocente, mesmo que você seja inculpável. Isso é uma perda de energia, é uma perda de tempo, é uma perda, sabe, até de pensamento, de você ocupar a sua cabeça com essas coisas. As pessoas que Deus tem para você não precisam ser convencidas a gostar de você. Isso é forte, hein, gente? As pessoas que gostam de você, elas não precisam ser convencidas. Você não precisa ficar agradando elas. Você não precisa ficar chamando elas, sabe, no WhatsApp ali, para que elas, de alguma forma, se sintam amadas e queridas por você. Para amigos, não se faz isso. Você não precisa ficar paparicando. Porque eles sabem quem você é. E eu sei que são poucos os amigos que realmente sabem disso. São poucos os amigos que de fato você pode dizer: eu não preciso explicar para esse porque ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Agora tem gente que cai em qualquer conversa, cai em qualquer engano porque nunca foi seu amigo, nunca conheceu o seu coração. Não lute as batalhas que não estão entre você e o seu destino. Davi só lutou com Golias porque entendeu que ali, aquela batalha fazia parte do seu destino. É por isso que Davi, ele correu para dentro da batalha. Ele quis enfrentar Golias porque ele sabia que Golias fazia parte do destino dele. Aquilo ali pulsou dentro dele. Tem batalhas que não fazem parte do teu destino.
Tem gente que é só incômodo você tentar convencer elas a ficarem trabalhando com você. É só incômodo você tentar, sabe, manter essas pessoas por perto. Porque na verdade Deus quer tirar elas para bem longe de você, mas você está tão inseguro dos planos de Deus, você está tão dependente ainda dessas pessoas que está impedindo o trabalhar de Deus. Tem um destino lindo, extraordinário para você à frente, mas você está preso nessas coisas. Você está preso em um sentimento. Em Provérbios 20 diz, evite contendas. E diz que isso é honra. Evitar contendas é honra. Evitar uma briga, não morder a isca, não ser arrastado para o conflito, coloca você na direção certa. Por que eu vou estar, sabe, indo atrás para saber quem falou, para saber a razão daquilo? Não adianta. Isso é que nem erva daninha. Você arranca 10 aqui e surge 20. A inveja está enraizada nesse mundo. Existe inveja, sabe, no meio de pessoas ricas, no meio de pessoas pobres. Existe inveja no meio de pessoas cristãs e inveja no meio de pessoas que não são cristãs. Existe inveja na vizinhança, existe inveja até daqueles que são mais próximos de você, que convivem com você há mais tempo. Eu aprendi uma coisa, gente. Jesus não se distraiu. Ele não se distraiu. Para de se distrair com essas coisas. Evite, sabe, correr atrás para saber quem falou, para saber quem disse, para saber quem não sei o quê. Ei, não entre nessas conversas. Eu já entrei nisso. De querer cavocar para tentar encontrar uma coisa. Hoje eu aprendi que melhor é entregar para Deus. Ficar em silêncio e entregar para Deus. Lutamos muitas batalhas que não importam. Por isso eu aprendi uma coisa. Ninguém fala sobre pessoas que não fazem nada. Ninguém tenta desqualificar alguém que não tem influência. As pessoas vão tentar desqualificar aqueles que estão tendo relevância, aqueles que estão prosperando. Você sabe que hoje, na cultura que a gente vive, prosperou, se desviou. No meio cristão é assim, prosperou, se desviou. Prosperou, está roubando. Não dá para as pessoas entenderem que tem gente que trabalha para prosperar, trabalha para ter uma vida melhor. As pessoas não entendem, as pessoas não procuram saber se o carro que eu comprei ele à vista ou se eu comprei ele parcelado. As pessoas não querem saber se eu estou trabalhando por fora para ter um dinheiro por fora para poder realizar os meus sonhos. As pessoas não querem saber. Por isso, não tente ficar explicando, porque é perda de tempo. Nós temos que ter uma consciência limpa diante de Deus. Uma consciência limpa diante de Deus. Porque por mais que você lute para ter uma reputação, por mais que você lute de ser uma pessoa de bom caráter, sempre vai ter alguém que vai pensar o contrário de você. Então, seja verdadeiro, seja uma pessoa de uma só palavra, seja uma pessoa que tem uma consciência limpa, que pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que você não rouba, sabendo que você é honesto, sabendo que você é íntegro nos seus compromissos e não se importe com essas pessoas que ficam invejando e ficam atacando pedra. Fizeram isso com Jesus, você acha que não vão fazer comigo? Você acha que não vão fazer com você isso? As pessoas muitas vezes são maldosas. É por isso que, inclusive eu postei um vídeo sobre isso hoje, que é a nossa oração que vai nos proteger da inveja. Nossas orações precisam estar em dia. Escreve isso aqui nos comentários. Minhas orações precisam estar em dia para proteger da inveja, para proteger da maldade, para proteger do homem mau. A Bíblia diz que aquele que não nos ama é como um caçador, que está buscando de alguma maneira uma falha nossa, está buscando um atraso, está buscando uma distração para poder lhe prender nas suas armadilhas. Por isso, seja como a coça. A Bíblia diz em Salmos 42
que assim como a costa anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma, ela irá procurar e ansiar pelo Senhor. Porque a corça, quando entra na corrente das águas, ela apaga todo o cheiro de carne dela. Vá para Deus. Vá para as águas de Deus, onde o inimigo não vai conseguir tocar em você. Amém? Escreve aqui nos comentários, minhas orações precisam estar em dia. Quer se proteger da inveja? Então, que as tuas orações estejam em dia. Amém? Você que está aqui pela primeira vez, não é inscrito no canal, te inscreve agora, porque foi Deus que te trouxe para essa oração. E eu quero pedir a cada pessoa que está aqui, compartilhe essa oração com 7 pessoas agora. Eu preciso da ajuda de vocês. Amém? Você faz parte do propósito que Deus me deu. Você faz parte. Então me ajude a compartilhar. Manda aí para 7 pessoas, manda para amigos, para parentes. Você que é uma pessoa influente nas redes sociais, usa essa influência para pegar aqui o link da oração e compartilhar nas suas redes sociais. Escreve lá um texto bonito, diz aqui, clica aqui, para que nós possamos viver o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e eu tenho 3 recados importantes para você. O primeiro é que domingo agora eu vou ministrar uma palavra. Estamos ministrando sobre adoração. Eu vou falar sobre os íntimos de Deus. Os íntimos de Jesus, do coração de Deus. Domingo agora, 9 da manhã, presencial e online, certo? Online eu vou começar a transmitir a partir das 9h30, mas o presencial vai ser às 9 horas da manhã. E o endereço da igreja que eu congrego é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você será bem-vindo. Todo domingo. Vem gente de todo o Brasil para o culto. Todo domingo. Tem gente que compra passagens aéreas para todo ano poder estar aqui com a gente. Você sabia disso? Todo domingo eu tenho alguém do exterior. Domingo passado tinha gente de Portugal, tinha gente dos Estados Unidos. Tem gente que vem do Japão para participar do culto, para buscar a presença de Deus. Certo? E eu sei que é o Espírito Santo quem traz essas pessoas. Por isso eu convido você domingo a estar com a gente. Domingo agora, 9 da manhã. O meu segundo anúncio é a respeito desse livro aqui maravilhoso, Café com Jesus. Eu estou muito feliz com os testemunhos que esse livro aqui tem nos trazido. Pessoas do mundo inteiro têm sido abençoadas através das direções desse livro. Aqui, um versículo bíblico. Aqui as direções para o teu dia. Aqui uma oração para você fazer comigo. E aqui você vai fazer a sua oração a punho. Você vai escrever ela aqui. Amém? Se você quer adquirir esse livro, vá no meu site www.vinicius7.com.br. Amém? Também quero rapidamente convidar você para isso aqui, ó. Seminário Druins, tá? Seminário Druins. Você que é aluno da Academia Kindle, vai ser segunda e terça da semana que vem, dia 17 e 18. Aqui é uma foto de José, dos sonhos que ele teve e que tudo se concretizou. Tem mensagens divinas que vêm a nós e essas mensagens divinas, elas precisam ser discernidas. Se você não discernir o que Deus está falando, você perde o acesso daquela revelação, daquela bênção que poderia ter vindo se você tivesse discernido. Você precisa entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Deus fala conosco de muitas maneiras. Por isso, se torne aluno da Academia aqui no Global para você não perder esse evento. Nossos eventos agora, todos eles, vão cruzar por dentro da Academia Kindle. Então, quer se tornar meu aluno? Quer aprender? Quer participar desse evento? Então, vá lá no meu site www.vinicius7.com.br e hoje mesmo, se torne nosso aluno. Certo? Não perca essa oportunidade. Esse seminário Dreams vai revolucionar o teu discernimento espiritual. Certo? Esse é meu convite para você. Não deixa para depois. Se Deus está falando com você, você sente que isso é para você, entra de cabeça. Deus vai te honrar, tá bom? Salmos 91, enquanto eu declaro o Salmos 91, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, porque eu vou levantar um clamor em favor da tua vida, em favor da tua necessidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio.
A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Já colocou aqui nos comentários o teu pedido de oração? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração que estão colocados aqui nos comentários neste momento. E eu peço o Teu favor, que o novo de Deus toque nessas pessoas, que haja restauração da saúde, que haja restauração do corpo, das emoções, da mente, que haja restauração espiritual também, aquele que estava longe de Jesus, que através dessa palavra não venha mais perder tempo, que através dessa palavra não venha mais se distrair com o pecado, não venha mais se distrair com as coisas erradas aqui desse mundo. Senhor meu Deus, que nós possamos estar tão conectados com Jesus, com a sua palavra, com o Espírito Santo, que não venhamos ter tempo para olhar para outras coisas. Por isso é na autoridade do nome de Jesus que eu quebro agora o poder da inveja. Quebro também toda ação maligna por trás da inveja, esquemas malignos, enganos, mentiras, difamações, invenções, calúnias, malfazejo, oração contrária, eu quebro agora. E também toda obra de maldade, toda obra de magia contra a vida dessa pessoa, eu quebro agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu digo, sai do caminho dessa pessoa e da casa dela. Que toda opressão espiritual contra ela, todo atrapalho, todo mal mandado para atar as finanças, todo mal mandado para atar as coisas na vida dela, eu oro agora para que as amarras sejam cortadas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, Tu nos deu poder para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Por isso nós declaramos por terra agora, por terra toda ação contrária, por terra tudo aquilo que tem sido uma resistência espiritual para a conversão de pessoas dentro dessa casa, tudo que tem sido uma resistência espiritual para que projetos vão para frente, tudo que tem sido uma resistência para que recursos financeiros, para que provisão financeira chegue a essa pessoa. Eu oro, Senhor, e peço a Tua bênção sobre a vida dele e sobre a vida dela. Também apresento diante de Ti todos os meus parceiros da televisão, para que o Senhor os honre, os abençoe, os prospere e abra portas na vida deles e na sua casa, no nome de Jesus. Senhor, eu oro para que haja multiplicação nessa casa, eu oro para que haja livramento, eu oro para que haja salvação e todo aquele que estiver doente seja curado agora. Eu digo a toda alergia, a todo câncer, a todo mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu declaro a saúde, a bênção do Senhor sobre a tua vida, a bênção que enriquece e que não acrescenta dores. Que o novo de Deus se multiplique, que 1000 vezes mais venha sobre a tua vida, venha sobre a tua casa, de acordo com Deuteronômio, capítulo 28, Deuteronômio, capítulo 14, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Se você crê e não compartilhou, cele agora essa oração compartilhando com 7 pessoas. Amanhã, 6 da manhã, eu vou aguardar todos vocês sem falta aqui. Nós não vamos quebrar esse propósito. Nós não vamos quebrar. Nós vamos nos manter firmes e vamos ver os resultados dessa firmeza em Deus. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.